melhores animes que eu já assisti, uma das melhores estreias desse ano e talvez um dos melhores animes do ano inteiro. Chegou um anime do mesmo criador de Cowboy Bebop, trazendo uma história madura, futurista, cheia de investigação, suspense e uma animação sensacional. Se você ainda não ouviu falar, Lazarus é a nova estreia que promete ficar pra história. Mas será que vai ter fôlego pra conseguir um pouco pelo menos da fama que Cowboy Bebop teve? E será que a comparação faz sentido? Oi, pude assistir aos 5 primeiros episódios de Lazarus que eu recebi direto da Max, que tá exibindo no Adult Swim exatamente este anime chamado de Lazarus, que é uma obra original. Uma criação do mesmo autor que trouxe Cowboy Bebop, um clássico maravilhoso, cheio de jazz. E olha, Lazarus tem uma história diferente, mas há sim semelhanças entre as duas criações. Começo explicando pra vocês um vídeo sem spoiler, só situando um pouco você do que é história, do que esperar e porque eu tô achando até agora esse lançamento sensacional. Detalhe, no momento que eu tô gravando, já era pra esse anime teoricamente ter saído na plataforma da Max. Eu não sei porque ainda não saiu. Se por acaso ficar disponível para vocês a qualquer momento, corre para assistir, já adianto, vale a pena. E se você puder ajudar, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo, porque mais pessoas precisam conhecer Lazarus. Bem, Lazarus começa numa sociedade não tão diferente da nossa, nem tão futurista como Cowboy Bebop, mas uma sociedade, sem dúvidas, mais avançada tecnologicamente. A premissa é uma sociedade que 3 anos antes, descobriu através de um cientista chamado Dr. Skinner uma medicação milagrosa, um painkiller, um analgésico, um remédio para tratar todas as dores. Não apenas dores físicas, ai, bati o braço aqui, tá doendo. Na verdade, a gente vai vendo episódio a episódio, porque cada um deles abre com uma narrativa em off das mesmas cenas passando e a declaração de um dos personagens principais sobre o porquê de terem usado essa droga chamada Rapna. E há aqueles que sim usavam pela promessa de curar dores físicas, há aqueles que usavam, por exemplo, pela promessa de curar dores no coração, melhorar sentimentos, melhorar a solidão, a tristeza, ou simplesmente porque tinha um efeito alucinógeno muito louco e jovens ou pessoas começaram a usar também para efeitos recreativos. A verdade é que toda a sociedade praticamente usou Rapna. Parecia a droga do século, a medicação do século, que resolvia tudo e o melhor, não tinha efeitos colaterais. Quando você abre uma medicação hoje, qualquer uma tem uma bula, que lá tem zilhões de efeitos colaterais que se a gente ler, não usa nada. Essa medicação, a Rapna, não tinha. Dr. Skinner era o herói da sociedade, até que num determinado dia, ele solta uma declaração, uma gravação, depois dele ter sumido já por uns 3 anos, que na verdade, Rapna tinha um efeito que em 30 dias ia matar todas as pessoas da humanidade que usaram uma vez que fosse. Se você teve uma dorzinha no dedão, usou Rapna porque disseram que era o melhor analgésico possível, e era. Nunca usou pra depressão, nunca usou pra coração quebrado, nunca usou pra efeitos recreativos, ainda assim, você estaria na junção de pessoas que em 30 dias, no mínimo, seriam mortas. Isso porque, de repente, o Dr. Skinner começou a falar da sociedade como se fosse autocorruptível, como se fizesse mal para a própria existência. O discurso dele era um pouco confuso, mas parecia já alguém que começou a olhar para a sociedade de maneira diferente. A verdade é que ninguém entendeu por que o cara que estava salvando a humanidade de repente trouxe uma medicação que vai destruir todo mundo. Ele quer acabar com a vida? Quais são os propósitos desse cara? E a mensagem dele ainda tinha um detalhe. Existe a cura para isso, porque ele fez, mas se vocês quiserem, vão ter que me encontrar. Então o anime começa com uma pessoa, uma mulher, indo atrás daquele que parece ser o protagonista, que chama, gente, Axel Gilberto, ou Gilberto, é como a gente vai chamar ele, que tá na prisão por 888 anos, mais de 800 anos, mas na real, porque ele era especialista em tentar fugir o tempo todo. Não é dito pra você no começo do anime quem ele é, o que ele fez. O que acontece é que ele acaba, não por vontade própria, sendo colocado nesse grupo chamado de Lazarus, junto com outras pessoas que a gente também não conhece o passado. Dá uma vibe meio Esquadrão Suicida, sabe? Ninguém tem poder, mas umas pessoas que têm cara de outsider, e eu tô falando isso porque eu realmente não sei o passado delas ainda, e que foram unidas ali pelos seus talentos diversos, seja com tecnologia, com infiltração, com luta mesmo, fuga.
para tentarem localizar o tal Dr. Skinner. E os 5 episódios que eu assisti são basicamente essa busca pelo Dr. Skinner. E aí você fala, nossa, mas isso é interessante? Muito. Porque a execução do anime é maravilhosa, é quase impecável. O roteiro, ele te interessa, porque você quer entender exatamente por que a humanidade está condenada pelo mesmo cientista que teoricamente criou um medicamento milagroso para salvá-la. Por que ele teria feito aquilo? E desde o primeiro momento, quando você começa a acompanhar especialmente as cenas do Gilberto, existem muitas sequências de fuga ou perseguição. E essas sequências, feitas pelo estúdio Sola Entertainment, que é responsável pela produção de Lazarus, são muito bem feitas. São sequências fluidas, quando existe luta e existe muita trocação ali de soco, chute, esse tipo de coisa, são golpes ou situações críveis, eles detalham cada um dos movimentos e trocas, existe muito jogo de câmera, mudanças de ângulo, de enquadramento, sem que fique confuso. Novamente, as cenas ficam ágeis, fluidas e divertidas, porque sim, gente, tem jazz. Tem jazz, tem música eletrônica, tem sempre uma batida acompanhando o que tá acontecendo, que na minha opinião lembra bastante da vibe diferente, mas lembra o estilo de montagem de Cowboy Bebop. Aliás, os traços de personagens, é claro que atualizados para os tempos de hoje, também me lembram um pouco de Cowboy Bebop ou animes mais antigos, porque não são tão naquele padrão animes que a gente vê muito hoje, com olhos grandes, queixos mais em ângulos finos, são traços minimamente realistas, são cores mais sóbrias e são cenários muito bonitos. Quando você vê as cidades como Babylon City ou Istambul, quando aparecem, os cenários são extremamente bem feitos. Gente, tem um episódio em Istambul que é sensacional o nível de detalhe que eles colocam nas paisagens, nos edifícios, nas cores, porque é algo muito diferente da arquitetura, por exemplo, da cidade inicial, que é Babylon, que é mais high-tech, com coisas um pouco mais tecnológicas. Como eles fazem isso muito bem. O anime até agora é aquela coisa que dá gosto de você ver. Você quer saber onde tá esse doutor e a investigação vai caminhando assim, de maneira que ao mesmo tempo que é frustrante, porque óbvio, eles não vão achar o doutor em 2 episódios, novas dicas vão surgindo, novos papéis vão aparecendo e os personagens, conforme eles vão se mostrando aos pouquinhos, a coisa vai ficando mais interessante, porque você vai tentando ou naturalmente se apegando mais a um e a outro. Aqui tá outra coisa que me lembra bastante Cowboy Bebop. Você é apresentado um grupo que se une por um propósito comum, não necessariamente por algo altruísta, não necessariamente porque todos querem, apesar de que todos ali são vítimas de rapina, mas eles são, pelas circunstâncias, unidos, com passados que claramente são diferentes, mas ainda não sabemos quais são. E eu acho que a narrativa, tal como Cowboy Bebop, vai me apresentar essas razões, motivações, passados, subtextos, aos poucos. Com point of view de drones, muitas vezes, com, de novo, cenas aceleradas, transitando por cenas um pouco mais estáticas quando a gente fala de diálogo. O equilíbrio de animação com design bem feito, até agora tem me agradado muito. Fora ser uma estética, um estilo que também é mais como eu gosto de assistir. Lazarus, pra mim, tá trazendo uma narrativa sóbria, interessante, cheia de suspense, aquele lado do sci-fi que também me intriga sempre, e uma execução que é sensacional. Eu vi 5 episódios, espero que vocês possam ver todos eles em breve também. Como ainda não saiu no instante que estou gravando, respeitando também questões de embargo, não posso falar muito mais do que isso. O que eu posso dizer é, assistam assim que possível, porque vale muito a pena e, sem dúvidas, é um dos melhores lançamentos deste ano até agora. E quem sabe, até o final do ano, também vai ser um daqueles que vai chamar bastante a atenção. Trilha sonora, ó, maravilhosa. E não podia ser diferente esperando algo original do mesmo criador de uma obra tão boa quanto Cowboy Bebop. Há semelhanças, sim, mas é uma obra diferenciada. Não é a mesma coisa. Então, se você gostava ou não de Cowboy Bebop, ainda assim, dê uma chance para Lazarus. Depois vem aqui embaixo me comentar o que você achou. A gente se vê, então, nos próximos vídeos. Tchau, tchau!